Certo pesquisador, depois de anos de trabalho árduo em busca da fórmula ideal para prolongar a felicidade e a satisfação pessoal, concluiu que era impossível atingir seus objetivos uma vez que as pessoas estavam perdendo o amor próprio. Ele disse: no ritmo que estamos caminhando, as pessoas se autodestruirão em muito pouco tempo. Não vejo nenhuma saída. Mas será que ele desanimou pela situação caótica que ele viu? Pelo contrário, ele ampliou suas pesquisas e na Bíblia ele encontrou a melhor saída para o seu problema. Lá no passado, um outro pesquisador chegou à mesma conclusão. Com toda a sua sabedoria, ele pintou um quadro realístico da humanidade. Este pesquisador era o rei Salomão. No livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz que se empenhou em estudar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo dos céus. Observou a ocupação penosa dos filhos dos homens. E sabe a que conclusão ele chegou? Que tudo é vão. É como correr atrás do vento para pegá-lo. Algo impossível de fazer. Eclesiastes, no capítulo 2, versículos 22 e 23, ainda pergunta: o que o homem realmente ganha com todo o seu trabalho árduo e a ambição que o impele a trabalhar? Se o seu próprio trabalho traz dor e frustração, muitas vezes, e nem com o seu sucesso o seu coração descansa? Depois de mostrar a futilidade da vida, Salomão destacou que só existe uma maneira de conseguir alegria genuína e duradoura. Apenas uma. Vamos saber qual que era? Na opinião dele. Vamos ler aqui Eclesiastes no capítulo 12. Eclesiastes 12, os versículos 13 e 14. Que diz: depois de se ouvir tudo, a conclusão é esta: tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos. Pois esta é toda a obrigação do homem. Pois o verdadeiro Deus julgará todas as ações, incluindo todas as ocultas, e determinará se são boas ou más. Então, temer o verdadeiro Deus e guardar os seus mandamentos é a única alternativa capaz de nos trazer genuína alegria e duradoura paz. Mas a experiência de Salomão lhe ensinou a fazer a vida girar em torno de Jeová e da sua adoração. Ele afirmou categoricamente que é o único proceder que resulta em felicidade duradoura e que pode também nos ajudar a lidar com as ansiedades da vida. É a única solução. A falta de temor a Deus e desrespeito por princípios justos é a causa do colapso moral e do aumento do crime e da violência. Apenas os que respeitam a Deus e obedecem os seus mandamentos, apenas esses sobreviverão à hora do julgamento dele. Vamos confirmar isso aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 8. Abram suas Bíblias, por favor. Eclesiastes 8, os versículos 11 a 13, que diz: por não se executar logo a sentença contra o ato mau, o coração do homem se enche de coragem para fazer o mal. Embora o pecador faça o mal 100 vezes e continue vivendo por um tempo, sei que tudo terminará bem para os que temem o verdadeiro Deus, porque eles têm temor de Deus.
mas nada terminará bem para aquele que é mau, nem prolongará ele a sua vida, que é como uma sombra, porque ele não tem temor de Deus. Sendo assim, o convite é: temam o verdadeiro Deus e vivam. Que é um convite melhor do que esse? Mas o que é o temor a Deus e como podemos desenvolver tal temor? O temor a Jeová, ele envolve grande admiração, reverência profunda e medo sadio de desagradá-lo. A pessoa que teme a Deus, ela se esforça em usar o conhecimento de um modo correto. Esse temor leva a pessoa a agir com sabedoria, tomar decisões sábias no seu dia a dia. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, diz que devemos persistir na nossa própria salvação com temor e tremor. Então devemos produzir a nossa salvação. Então, se nós observarmos que Jeová nos dá a condição de nós mesmos tomar as nossas atitudes no dia a dia, com certeza, se nos esforçarmos, seremos bem-sucedidos. Esse temor, na realidade, nos impede de profanar o bom nome de Deus. E uma das maneiras de demonstrarmos o correto temor a Deus é por evitarmos as obras da carne. Mas o que são essas obras da carne? Abram suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler aqui os versículos 19 a 21 e ver o que são essas obras da carne. Aqui diz: as obras da carne são claramente vistas, elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acesso de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como estas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a nossa lista é muito ampla e devemos conhecer cada item dela para nos desviar de fazermos a prática das obras da carne. Reconheça então que as leis de Deus, elas visam o nosso bem-estar e também nos protege contra danos espirituais e físicos. Até mesmo as penalidades pela violação destas leis são para o nosso bem. É um realinhamento. É Jeová nos trazendo sempre para o caminho que é certo seguirmos, aquele caminho que vai nos levar à vida eterna. Agora, para desenvolver o temor a Deus, focalize a mente em assuntos espirituais. Foque nesse tema. Mas como fazer isso, né? Primeiro, leia e estude diligentemente a Bíblia em base diária. Não de forma esporádica ou quando sobrar tempo. Josué, ele recebeu essa orientação da parte de Jeová. No livro de Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8, Jeová disse: somente seja corajoso, forte e obedeça cuidadosamente a toda a lei. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Este livro da lei deve estar sempre em seus lábios, para obedecer cuidadosamente a tudo que está escrito nele. Assim você será bem-sucedido e você agirá sabiamente. Não é o que nós queremos? Conhecer a lei, entendê-la, obedecer e agir sabiamente. Então, meus irmãos, prezem os livros bíblicos como sendo cartas de Deus para você. Estude-os, medite neles com seriedade e com constância. Use plenamente as publicações da Organização de Jeová. Frequente as reuniões cristãs e participe nelas, mesmo que de forma eletrônica. Por enquanto estamos vivendo esse momento, mas em breve estaremos juntos nos nossos salões.
também nas assembleias, nos congressos. Aplique o conhecimento bíblico, nunca deixando de fazer a vontade de Deus, pois o próprio Jesus disse claramente: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra. Temos uma obra muito grande por terminar. Conscientize-se de que não podemos esconder nada de Deus, pois nós temos que prestar contas a Ele. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, afirma que todas as coisas estão nuas e abertamente expostas aos olhos de Jeová. E Lucas, no capítulo 8, versículo 17, diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Mesmo que cuidadosamente oculto, tudo virá à tona. Então fazer as coisas as escondidas, para quê? Saber que Jeová vê todas as coisas é um incentivo para obedecermos os seus mandamentos, evitando que adotemos o proceder que leva à desobediência e a dificuldades. É para a nossa proteção. Mas o temor a Deus não existe apenas por causa do seu poder ou por causa de Ele ter a capacidade para nos punir quando transgressores. E não tem nada a ver com o pavor de um inferno de fogo, como ensinam aí fora, né? Tais sentimentos mórbidos nos desanimariam, destruiriam a nossa esperança, até porque todos nós somos pecadores. Poderíamos pensar que jamais estaríamos à altura. Mas o medo de desagradar a Jeová, ele vem do apreço pela sua benevolência e por sua bondade. Ele nos ama e nos ajuda sempre que precisamos. Então, conhecer as qualidades de Jeová e tudo o que ele tem feito e que ainda fará, estimula nosso desejo de agradar e obedecê-lo. É esse o motivo real. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima daquele que está lá em cima, do nosso Pai Jeová. E deixa claro que coisas ruins não provêm de Jeová. É bom saber disso. Portanto, desenvolva o temor a Jeová. Agora, é fácil fazer isso? Claro que não. E não é automático. Devemos nos esforçar. Porque vamos ter muitos benefícios se temer a Jeová. Mas quais são os benefícios, você pode perguntar? Então, o temor a Deus, ele primeiro nos preserva vivos espiritualmente. Já é um grande ganho. O mundo está morto espiritualmente. Ninguém conhece Jeová. Nossa fé está relacionada com o amor a Deus e a confiança que temos nele. Por isso, não tememos orar a Deus. Olha, um canal de comunicação aberto. 1 João 4,18 diz que no amor não há medo, mas o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo ele nos restringe. E lá ainda afirma que quem tem medo ainda não foi aperfeiçoado no amor. Então nós que não temos esse medo estamos a caminho dessa perfeição. A oração regular, meus irmãos, nos achega a Jeová e faz com que nos sintamos seguros, mesmo diante de fortes turbulências. Um outro benefício que podemos ter é que o temor de Deus elimina o temor do homem e nos leva a colocar Jeová em primeiro lugar e a fazer o que é certo sem temer. Esse temor nos protege do medo que possamos ter de outras pessoas. Lá no passado, um corajoso profeta de Deus, a maioria deles não praticavam o mal, embora eles vivessem no mundo ruim, no mundo hostil. Tiago, no capítulo 5, versículo 10, nos exorta
a seguirmos os exemplos e modelos desses homens do passado. Isso no que se refere a suportar o sofrimento, a exercer a paciência. E aqui nos convida a tomar como modelo os profetas, que falaram sempre de forma destemida em o nome de Jeová. Agir assim, com tanta determinação e confiança, com certeza elimina o temor mórbido de que o homem possa nos matar. Até porque eles podem. Nós estamos nas mãos deles. Os profetas, lá no passado, tinham fé no poder de Jeová de ressuscitá-los. Esta é a grande diferença. Nós também temos fé no poder da ressurreição. Hebreus, no capítulo 11, versículo 32 a 35, ali enumera alguns desses homens. Eu recomendo que pesquisem sobre eles e vejam onde eles eram falhos, onde eles eram fortes e como era a fé dele. Apenas para citar alguns, como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, também Samuel e muitos outros profetas. Que pela fé, estes homens, eles derrotaram reinos, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, tornaram-se poderosos em guerra e derrotaram exércitos invasores. Olha o poder da confiança em Jeová. Conhecer o poder de Deus, então, e ter fé na ressurreição, nos dá coragem para vencer o temor dos homens. Outra maneira que temos de reconhecer que o temor de Deus nos protege é por nos ajudar a evitar as condutas erradas. Somos imperfeitos. Veja o exemplo de José, aquele do Egito. Por considerar Jeová uma pessoa real, ele negou-se a ter relações sexuais com a esposa de Potifar e pecar contra Deus, mesmo às escondidas. Ele poderia pensar, essa proposta dela é interessante, ninguém vai saber, só entre eu e ela. Mas não. Ele tinha uma autoestima por Jeová e respeitava as pessoas. Potifar era o chefe da guarda de Faraó. Ele depositou plena confiança em José. Ele colocou José como segundo no comando da casa dele. O livro de Gênesis 39, versículo 9, registra a atitude de José quando falou à esposa de Potifar. Como eu poderia cometer essa grande maldade e realmente pecar contra Deus? Ele não estava apenas pecando contra Deus, ele estaria também quebrando a confiança de alguém que gostava e admirava ele. Se Deus for real para nós, seremos ajudados a resistir a tentações e isso nos livrará de aflições e calamidades, com certeza. O relato bíblico, eles mostram que Jeová sempre olhou para José com muito favor e muito cuidado. Mas a vida de José não foi tão fácil. Ele passou por situações muito privativas. Mas Jeová nunca o abandonou. Além de nos proteger, o temor de Jeová produz também felicidade. Felicidade é uma marca registrada do povo de Jeová. Salmos no capítulo 112, verso 1, mostra que feliz o homem que teme a Jeová e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Tal sentimento nos mantém sempre gratos por tudo o que ele faz por nós. Se formos humildes com Jeová e aceitarmos suas normas, seremos recompensados com a vida eterna. Provérbios, no capítulo 22, 4, afirma que a humildade e o temor de Jeová resultam em riqueza, glória e vida. Não é por causa disso que as pessoas se matam de trabalhar nesse mundo, atrás de riqueza, de glória e prolongar um pouquinho a vida. Então, temer a Jeová
é realmente vantajoso e benéfico, hoje e no futuro. Então, obedecer os mandamentos de Deus é importante, não é automático, requer muito esforço. A nossa obediência aos mandamentos de Jeová vai provar que o amamos e que o tememos. 1 João 5,3 mostra que o amor de Deus significa que devemos obedecer aos seus mandamentos. Mas fiquem tranquilos, os seus mandamentos não são pesados. Ele jamais pedirá uma coisa que nós não consigamos realizar ou acatar. O que são esses mandamentos, então? Vamos citar alguns aqui. No tocante à moralidade, ela está em decadência nos nossos dias. Mas Deus delineia normas que promovem o bem-estar de quem a segue. O livro de Salmos, no capítulo 97, versos 10, diz que os que amam a Jeová devem odiar o que é mal e que Ele guarda a vida dos que lhe são leais. Livra-os das mãos dos maus. Então, odiar o que é mal é o que nós devemos fazer. Reforce o seu temor a Deus, odiando, não apenas se livrando do que é mal. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 9 e 10. Vamos ver algumas práticas que devemos odiar. Aqui diz: será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Está muito claro. Em 1 Tessalonicenses 4:3 mostra que a vontade de Deus é que sejamos santos, sejamos limpos desses sistema das coisas desse sistema em que vivemos. Outra coisa, seja honesto, não roube, não minta. Efésios 4:28 deixa bem claro que quem furta, não mais faça isso, não furte, mas trabalhe arduamente, a fim de ter algo para repartir, até com aqueles que estão passando por necessidade. E Colossenses 3:9 diz claramente: não mintam uns aos outros. Não façam isso. Então faça mudanças, todas as que forem necessárias para se ajustar ao padrão de justiça estabelecido por Deus. Todas as mudanças. Mantenha um modo de vida limpo e manifeste sabedoria divina. Tiago 3,17 mostra que a sabedoria de cima, ela é, primeiramente, pura, pacífica, razoável, pronta para obedecer, misericordiosa e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. É assim que devemos ser. É assim que nós devemos nos modelar. É difícil viver num mundo onde só se fala em política, em envolvimento governamental, não é verdade? Mas quanto à nossa neutralidade, como devemos agir? Apegue-se, então, irmão, aos princípios citados em Isaías 2, de 2-4. Lá mostra que na parte final dos dias o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido e ele nos instruirá sobre os seus caminhos. Ele fará julgamento entre as nações e ele resolverá as questões mundiais. Não somos nós que consertaremos esse mundo com nossas próprias mãos. Não. Hoje estamos sendo ensinados por Jeová a sermos pessoas pacíficas. Não aprendemos mais a guerra. E também não nos envolvemos em conflitos. De forma nenhuma. Não nos envolvemos na política, em terrorismos, em greve, em bandalheira. Nós não fazemos isso. João 18:33, lá Jesus afirmou que o meu reino não faz parte desse mundo. O fato é que o meu reino não é daqui.
E se somos orientados e seguidores de Jesus Cristo, esse reino que nós pedimos, esse que está aqui na terra, não tem nada a ver com ele. O reino que pedimos é aquele que Jesus mencionou na oração conhecida como oração do Pai Nosso, que é o reino que será estabelecido por Jeová. É esse que nós queremos. E foi esse que Jesus Cristo falou. Porque nós somos pessoas que queremos o reino de Deus, porque gostamos e amamos a paz. Somos pessoas que gostam de paz. Você gosta de paz? Então empenhe-se por ela. Devemos ser gratos de que podemos nos associar com irmãos da nossa fé que amam a paz. Eles amam. Salmos 119, 63 e o 133, lá o salmista disse: sou amigo de todos os que temem e os que cumprem as tuas ordens. E como é bom, como é agradável, irmãos, viverem juntos em união. Então, meus queridos, promovam a paz. Não seja apenas teórico. Evite levar problemas e constrangimento para os nossos irmãos. Mantenha bons relacionamentos com todos os cristãos, com todos os nossos irmãos. Romanos 14, 19 nos estimula a empenhar-nos pelas coisas que promovem a paz e pelas coisas que edificam os outros. É este o nosso papel. 1 Tessalonicenses 5,13 diz para termos a mais alta consideração por aqueles que estão na dianteira, os nossos amados anciãos. É por causa desse trabalho que eles têm para fazer que devemos ser pacíficos, não levando problemas para dentro da congregação, divisões dentro da congregação, falatórios, as pessoas olhando de forma desamorosa uns para os outros. Isso é um problema para os anciãos. Sejam pacíficos e a sua congregação vai receber plenamente o Espírito Santo de Jeová. Então esforce-se em ser pacífico para com todos os homens no que depender de você. Não é automático. Esforce-se. E ocupe-se na pregação. Esta é uma proteção que nós temos. Essa pregação das boas novas do reino, ela é fantástica. Nós não devemos guardar para nós o conhecimento que temos sobre Deus. Antes, muitas vezes, não conhecíamos nada. Mateus 5, 14 e 16 diz: vocês são a luz do mundo, deixem brilhar a luz perante os homens. Olha, nós somos a luz do mundo. E devemos deixar brilhar essa luz, não para nos gabarmos ou aparecer, mas para a glória do nome de Jeová. Pois é isso que nós queremos, dar glória a Jeová que está nos céus. Façam seus arranjos, dê prioridade ao tempo gasto na pregação, principalmente agora que estamos confinados. Alguns estão trabalhando, mas a maioria está confinada. Façam isso por amor e temor a Jeová. Hebreus 5, 13 a 15 diz que é por meio da pregação que oferecemos sempre a Deus o sacrifício de louvor, o fruto dos nossos lábios que fazem a declaração pública do seu precioso nome. Desejamos que outras pessoas aprendam a respeito das perspectivas de vida eterna e dos requisitos para alcançá-la. E 1 Timóteo 4,16, a parte B, diz: persevere nestas coisas, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo como aos que te escutam. Olha, esse trabalho vai garantir a sua vida e vai garantir a vida de muitos outros. Que coisa maravilhosa, né? Então, sabendo de tudo isso, o que nós devemos fazer? Continuar a demonstrar que tememos a Deus. Coloque a Jeová em primeiro lugar na sua vida. Se Jeová ficar em segundo lugar, ele não vai permanecer em segundo. Ele vai lá para trás. Então aprenda dos modos e dos princípios puros de Jeová e obedeça-lhe acima de tudo. Lembra-se daquela conclusão
que Salomão chegou lá atrás em Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 13. Tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Aqui disse toda obrigação. Não disse que era de múltipla escolha. Também não disse que era opcional. É a nossa obrigação. Muitas pessoas ainda se esforçam em estudar a Bíblia para saber o que realmente a Bíblia ensina. É por isso que o próprio Jesus Cristo, ele afirmou: se obedeceram às minhas palavras, também obedecerão às suas. Por isso, devemos pregar. Por isso, ao pregar, somos protegidos por Jeová. Sendo assim, meus irmãos, continuem temendo a Jeová, porque se realmente continuarmos a temê-lo, usufruiremos de alegria genuína e duradoura, hoje e por toda a eternidade.